nossos objetivos é contribuir para melhorar a qualidade da política. A política está vivendo mais do que um fundo do poço, é quase um poço sem fundo. E boa parte dos partidos políticos e das lideranças políticas, em vez de ajudar a resolver os problemas, estão criando problemas. E a rede é uma tentativa de ajudar a resolver os problemas. O nosso objetivo, primeiro, é ter candidaturas que sejam pessoas que consigam juntar 3 coisas que são fundamentais para melhorar a qualidade da política. Uma delas é ter um bom testemunho de vida, a outra é ter propostas e a outra é fazer uma ação junto com os diferentes setores da sociedade para transformar essas propostas em programa, porque nós consideramos que o programa é um contrato de trabalho do candidato. Ninguém pode ganhar uma eleição sem apresentar um programa. E os nossos candidatos estão trabalhando muito fortemente propostas para a saúde, para a educação, para a segurança, para a questão da mobilidade urbana, quais são as alternativas, inclusive, para melhorar a qualidade do transporte, como fazer para melhorar a questão da moradia, como ter uma economia criativa e diversificada que possa ajudar a gerar emprego nesse momento de crise e a questão do cuidado do meio ambiente, de como fazer para que as cidades também possam trabalhar a questão da sustentabilidade. Nós fomos o único partido que teve a coragem de dizer, naquele momento, em coligação com o PSB, que nós estávamos à beira de uma crise gravíssima na economia brasileira em função de erros políticos que vinham sendo praticados pelo PT e pelo PMDB. E que após a eleição isso se revelou claramente no desemprego, que hoje já são cerca de 12 milhões de desempregados, se revelou claramente na elevação da inflação e dos juros. Nós hoje temos uma inflação com 2 dígitos, temos juros com 2 dígitos, temos uma grave situação em que um país que vivia uma realidade de crescimento econômico passou a ter um crescimento negativo, vivendo em depressão econômica e a perda de 12 milhões de postos de emprego. Se considerarmos que por trás de cada emprego tem pelo menos 5 pessoas, não é? É só multiplicar 12 milhões por 5 e você vai ver a quantidade de pessoas que viram o pão de cada dia sair da sua mesa em função daqueles que não tiveram a coragem de dizer a verdade como nós dissemos. A primeira coisa é não ficar botando a culpa nos outros. Essa história de que nós estamos numa crise por causa da crise econômica global, isso aí é uma conversa para inglês ver, porque o resto do mundo inteiro está começando a sair da crise. O problema é que no Brasil, enquanto os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a China, a Índia estavam fazendo as medidas necessárias para sair da crise em 2008, o Brasil estava dizendo que era uma marolinha. A primeira coisa a fazer é não mentir para a sociedade. Né? O Brasil está assim não é porque aconteceu uma guerra, um maremoto, uma catástrofe. Foram erros e decisões políticas erradas. Eu não sei se serei candidata, mas se tiver outros nomes é ótimo. Eu sou, defensora da ideia do Léo Buscaglia, que tem uma frase muito bonita que diz que quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho. Eu, pessoalmente, não sei se serei candidata. Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande com os mais de 20 milhões de brasileiros que apostaram em uma outra alternativa, que não fosse só da polarização PT e PMDB versus PSDB, e, obviamente, que à luz de tudo isso, vou ver como é que eu contribuo para melhorar a qualidade da política. Quanto mais ficar demonstrado que políticos e empresários que cometeram crimes, que roubaram dinheiro público, estão indo para a cadeia, mais a política vai deixar de ser interessante para quem quer usar a política para fazer negócios espúrios. E só deve ficar na política quem quer prestar um serviço de forma honesta, transparente e competente. O impeachment não é golpe. O impeachment está previsto na Constituição e todo o processo de impeachment transcorreu nos marcos da Constituição brasileira, inclusive presidido pelo presidente do Supremo. E com a própria presidente da República tendo a oportunidade de ela própria ir na sessão
para fazer a sua defesa, além do amplo direito de defesa que lhe foi assegurado. Houve um crime de responsabilidade, tanto no que concerne às pedaladas, mas sobretudo na tomada de recursos dos bancos públicos em operação de crédito, que segundo a lei orçamentária só poderia ser feita se tivesse a autorização do Congresso. Não tendo a autorização do Congresso, foi uso indevido dos recursos dos bancos públicos, caracterizando sim um crime de responsabilidade. Agora, no meu entendimento, o melhor caminho teria sido do TSE, porque no TSE haveria a cassação da chapa Dilma Temer e a obrigatoriedade de convocar uma nova eleição para que os partidos se reapresentassem e apresentassem quais eram as suas alternativas para sair da crise. O governo do Temer é a continuidade do governo da Dilma. Tanto é que eles foram eleitos juntos, não apresentaram um programa de governo. Então, se não existia um programa de governo para ganhar, eles foram tirando coisas do seu próprio colete ao seu bel prazer. Agora tem uma coisa, não é? A equipe econômica do Temer é a mesma equipe econômica que o presidente Lula disse que nomearia se ele tivesse sido indicado para ser o chefe da Casa Civil. Lembra que ele dizia que iria convidar o Henrique Meirelles, que o Henrique Meirelles era o ministro da Fazenda dos sonhos dele e com autonomia para montar sua própria equipe? O Temer pegou o indicado do próprio Lula. E se ele ia ter autonomia no governo do Lula, o Temer pegou e deu autonomia também para ele montar sua equipe econômica. É por isso que eu digo que eles são irmãos siameses, face da mesma moeda. Tanto é que quem elegeu o Temer não fui eu, certo? O meu vice foi o Beto Albuquerque, não é? Quem elegeu o Temer para ser o seu sucessor foi a Dilma, foi o presidente Lula, foram os que votaram neles.